você. Deus colocou no meu coração uma palavra que eu estava resistindo em pregar hoje. Mas o Senhor falou comigo quando o Renato leu o Salmo 32 aqui. Então eu vou dizer para você, meu irmão, isso é para mim e para você. O Senhor está aqui nesta noite. E tudo aquilo que é ministrado aqui, tudo aquilo que é falado aqui, a gente tem uma direção. E essa direção vem do Espírito Santo de Deus. E me chamou a atenção quando Renato leu no versículo 5. Então reconheci diante de mim o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Este salmo, praticamente, é aquilo que nós vamos falar nesta noite. Mas antes de ler este salmo, eu gostaria, depois de ler este salmo, evidentemente, nós vamos ler alguns versículos em Mateus 23, 39 ao 41. Mateus 26, do 39 ao 41. Se nós fôssemos dar um tema para essa mensagem hoje, eu iria sugerir: vigiai e orai. Esse era o tema que eu ia sugerir. Porque em Mateus 26, 39 e 41 nos diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa diante de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Curve sua cabeça, vamos orar? E eu gostaria de pedir a você que você ore ao Senhor. E você peça a Ele nesse instante que fale com você. Que você diga a Ele o que está no seu coração. Que você precisa ouvir. O que você necessita para sair daqui fortalecido na palavra do Senhor. Deus, nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, reunidos para te apresentar um culto, Senhor, te entregar um culto de adoração. E, Senhor, nesse momento, Senhor, a tua palavra será pregada, Senhor. E eu quero me colocar aqui diante da tua presença, Pai, como servo, Senhor, apenas como um mensageiro da tua palavra, Senhor. Senhor, e peço ao Senhor que o Senhor possa falar com o meu irmão e com a minha irmã que vieram aqui hoje. Deus, o Senhor sabe o que, Senhor, nós precisamos, nós necessitamos, Senhor, em nossa vida. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Que por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa sondar cada coração nesta noite. Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Que por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua palavra seja plantada em nosso coração. E que ela dê frutos, Senhor. Frutos para a Tua glória. Senhor, este povo não é meu, Senhor. Este povo não é do pastor Cláudio, não é da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este povo, Senhor, pertence ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, quem deu a sua vida por eles. Senhor, quem se sacrificou em nosso lugar. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa vir despertar-nos nesta noite, Pai, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Senhor, que sejamos sensíveis à Tua voz, que sejamos sensíveis, Pai, à Tua palavra, Pai, nesta noite. É o que nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época que dia após dia
nós vemos cada um de nós mais expostos ao pecado, mais expostos ao que o Deus desse mundo tem levantado contra a igreja. A cada dia mais, nós somos levados a normalizar o comportamento que muitas pessoas não tementes a Deus, elas acabam fazendo, elas acabam praticando. E muitas vezes eu e você acabamos normalizando comportamentos que nós temos visto lá no mundo. Muitas vezes nós vemos comportamentos mundanos e nós temos trazido para a nossa vida, fazendo com que nós normalizemos isso. Não nos incomodamos mais com o que antes nós chamávamos de pecado. Antigamente, aquilo que era pecado, hoje em dia já mais não é, porque existe uma relatividade. Muitas vezes nós vemos a prática de coisas que antes muitas pessoas eram até dentro de algumas igrejas colocadas algumas situações de disciplina, de como é que eles diziam? Exclusão. E hoje não. Hoje nós vemos a normalização de alguns comportamentos como normal. Não precisa sermos tão duros mais hoje em dia para falar a respeito de coisas que não agradam a Deus. Mas veja que em 2 Coríntios 4:2 nos diz: nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, e isso aqui está sendo dito a respeito da igreja. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, nós agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Em resumo, a forma que eu e você vivemos é o testemunho que nós damos da igreja de Cristo ao mundo. E ainda seguindo em 2 Coríntios, em 4 e 5, pois nós não anunciamos a nós mesmos. Nós não vivemos de acordo com nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Nós somos servos de Cristo. Nós anunciamos Jesus Cristo. E talvez pela minha vida, pela sua vida, Cristo ele pode ser glorificado. Aqueles que não conhecem a Cristo, em dias que nós estamos mais expostos ao pecado, mais expostos ao mundo, nós somos muitas vezes tentados a fazer o que é errado aos olhos de Deus. Muitas vezes. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos leva ao Getsêmani. Se você lembra do Getsêmani, foi o momento de maior dor e maior preocupação, angústia do nosso Senhor Jesus. Foi lá, naquele lugar de angústia e de submissão, que ele orou e que ele estava prestes a enfrentar a cruz. O seu suor, ele se transformava em sangue. Ele orou, a sua alma se angustiava. Ele orava, tinha convidado os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, para ir até ele. E quando eles chegam lá e começam a orar, Jesus se fortalece em oração. E os discípulos se enfraquecem em seu sono. E Jesus desperta e vai até os discípulos e diz a frase que ainda hoje ecoa entre nós, meu irmão: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. E a tentação, ela é a porta para o pecado. A tentação é o pecado, nos leva ao pecado, e o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos torna fracos, e nos afastando do Senhor, nós começamos a perder o nosso foco. Onde é que está o nosso foco? Onde é que está a nossa fé? Aonde é que está a nossa esperança? Que Deus tem trazido para nós são 2 princípios para nós vencermos na nossa vida, meu irmão: vigiar
É o primeiro princípio. E o segundo princípio é orar. Quando nós falamos do princípio em que nós devemos vigiar, nós devemos estar atentos. Essa é a indicação, é o ensino que nos traz quando Jesus nos diz que nós devemos vigiar. É nós percebemos que o perigo, antes que esse perigo chegue até nós, é entendermos e sabermos que a tentação, ela sempre vai começar numa forma disfarçada, sempre vai vir com pequenas concessões, ela sempre vai vir para nós com pequenas distrações. Isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nenhum problema, você pode fazer, isso aqui, essa prática não tem problema nenhum, a gente pode fazer, todo mundo faz, isso aí não é problema nenhum. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Quando não se vigia, cede. E quem cede, não vence. Como é que é vigiar então? Como é que eu posso fazer para vigiar? É reconhecer a tentação lá no início. É reconhecer aquilo que te leva para longe de Deus, lá no início. E a tentação nunca vai aparecer de repente. A tentação nunca vai chegar a você de uma forma de surpresa. Ela sempre vai começar com sinais bem sutis, com sinais bem simples. Mas é necessário você reconhecer isso. Talvez você tenha um pensamento impuro. Talvez você tenha uma curiosidade que não é devida. Talvez você deseje se vingar. Você tem um impulso de mentir, de fazer fofoca, de fazer aquele leve trás que dentro da igreja só causa problema. Se você identifica logo isso que surge, meu irmão, esse é um sinal de que você tem que fazer com que isso seja repreendido antes que isso aconteça, antes que isso se estabeleça na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 5 diz: levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Leve cativo no seu pensamento tudo aquilo que... Leve cativo todo pensamento que você tem a obedecer a Cristo. Se isso é diferente disso, meu irmão, se isso te leva para algum caminho diferente disso, pare um pouquinho, observe aquilo que desperta os seus desejos, e saiba que isso pode te levar para um pecado, saiba que isso pode te levar a causar a sua morte espiritual, meu irmão. Veja que José, lá no Egito, era um homem que tinha poder dentro da casa de Faraó. Só que lá dentro ele não tinha poder sobre uma coisa: a mulher do seu senhor. E justamente essa mulher era a mulher que levava e queria que esse homem pecasse contra o seu senhor e que se deitasse com ela. José percebeu no olhar da mulher de Potifar, antes de um convite explícito, antes que ela dissesse, ele já percebia que alguma coisa tinha errado ali. Bom, ele não fez outra coisa senão fugir. Ele não fez outra coisa senão tentar brincar com o pecado ou com os seus instintos humanos. Não, a primeira coisa que ele faz, a primeira oportunidade que ele vê que ele vai cair, ele sai. Diz a Bíblia que ele foge e a mulher fica agarrada com as suas roupas em sua mão. Eu não sei como é que esse homem sai correndo pela rua, mas eu sei que ele não cede ao pecado. Eu sei que ele não cede à possibilidade da fraqueza humana. E ele quer, antes de tudo, agradar o seu Senhor, o seu Deus. E ele foge desse mal. Eu e você, meu irmão, nós devemos identificar esses momentos na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, porque o inimigo, ele sabe qual é a sua fraqueza. O seu inimigo, ele sabe quando você está magoado, quando você está cansado, quando você está sozinho.
Ele sabe quando você precisa de alguma coisa. Ele sabe. E nós temos que também vigiar e cuidar do nosso estado espiritual. Quando nós estivermos fracos, a indicação que a Bíblia nos dá e nos traz é que nós oremos mais. Quando nós estivermos tristes, quando nós estivermos sozinhos, quando nós acharmos que nós estamos sozinhos, nós devemos buscar comunhão entre os nossos irmãos. Aprenda a reconhecer, meu irmão, que muitas vezes nós temos coisas sutis, justificativas sutis para aquilo que pode nos levar ao pecado. E é aquilo que eu disse no começo, às vezes nós damos justificativas e desculpas. Não tem problema, é só uma vez. O Senhor sempre me perdoa. Ele vai me perdoar, eu sei disso. Todo mundo faz. Ninguém vai saber, eu estou aqui sozinho. E é isso que vai te levando. Esses alarmes espirituais vão soando na sua vida, na sua mente. E você, como tem se comportado quando isso chega? Você tem cedido a esses desejos? Ou você tem se resistido? Ou você tem resistido e não cedido mais? Saiba que o Espírito Santo de Deus, ele age em você. E antes que você faça alguma coisa que te leve para longe de Deus, é Ele quem te alerta, é Ele quem me alerta, é Ele quem nos alerta, é Ele quem diga: não vá por esse caminho, filho, não faça isso, isto é errado. E você e eu devemos ouvir. Essa é a sensibilidade que nós deveríamos ter, meu irmão, ao Espírito Santo de Deus. Quando Jesus vai ao céu, Jesus sempre tinha resposta para os seus discípulos. E no momento que Jesus sobe ao céu, seus discípulos ficam imaginando que vai ser o momento que eles vão ficar órfãos. Jesus diz: não, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador. E o Espírito Santo vem para que nossa vida seja consolada, mas muito antes disso, para que a minha vida e a sua seja alertada. Para que quando nós formos por um caminho que o Senhor não quer que nós estejamos, nós ouvirmos a voz dEle e nós nos convertermos. A conversão é mudança de caminho. A conversão é mudança para onde você está indo. Se você está indo para um caminho que te leva para o inferno, meu irmão, eu quero dizer para você: converta-se. Mude a rota da sua vida. Mude o caminho por onde você está indo. E volte-se para aquele que talvez nós esquecemos de buscar quando nós queremos as respostas da nossa vida. Não dialogue com a tentação. Muitos de nós queremos fazer o caminho contrário. Nós queremos conversar com a tentação. E saiba que conversar com ela é uma batalha perdida. É como quem está de dieta, gosta muito de chocolate, e passa toda vez em cima ali da sua mesa, tem uns chocolatezinhos de dieta, sem almoçar, passa na frente do chocolatezinho e ainda passa a mãozinha nele, dá uma cheiradinha nele. É difícil, meu irmão, não tem como não ceder isso. É difícil, eu só vou olhar o chocolate. Não, você não vai. O próximo passo é provar o chocolate. Vigiar não é resistir. Vigiar é fugir. Se aquilo que te leva para longe de Deus, não converse com isso, não flerte com isso. Veja o exemplo de Sansão, meu irmão. Você lembra da história de Sansão? Sansão, ele brincou com a tentação dele. Numa época, meu irmão, onde existia uma degradação moral no povo de Israel. Naquela época Deus levantou juízes para julgar o povo, para ensinar o seu povo. E entre esses homens, Deus levantou Sansão. Do ventre da sua mãe, Deus falou: olha, vem um anjo e promete a uma mulher estéril que ela daria luz. Só que esse filho seria especial. Esse filho não ia passar
navalha sobre a sua cabeça, ele não teria contato com bebida forte, ele não se aproximaria nem de uma casa onde tivesse gente morta, ele seria separado. Só que Sansão, um homem forte, um homem confiante e muito aí arrogante, achando que a sua condição humana poderia lhe valer para alguma coisa, a primeira bobeira que ele faz é encontrar dentro do povo filisteu uma mulher e desejar aquela mulher. Veja que o povo de Israel estava escravo durante 40 anos, sujeito aos filisteus. E ele vai procurar uma mulher no meio dos seus inimigos, no meio do povo em que deseja eliminar o seu povo. Ele sabia que os filisteus eram inimigos dele, mas ele preferiu seguir o impulso do seu coração. Ele preferiu fazer o que o seu coração estava mandando, ao invés de ouvir a voz de Deus. Ele perde, meu irmão, a unção. Ele perdeu a sua unção. E talvez uma das frases mais tristes que nós vemos na Bíblia é quando Sansão, achando que ainda o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, ele tenta agir e ele descobre que o Espírito Santo não está mais com ele. E ele diz assim, em Juízes 16, 20, e disse ele: sairei ainda, e esta vez como antes, e eu me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Como é que está a sua vida espiritual? Será que você está como Sansão, achando que você ainda está bem espiritualmente, forte espiritualmente, que você está fazendo tudo aquilo que você como costume sempre faz, quando a sua vida já está longe de Deus? Quando o Senhor está aqui falando com você, vigia, ora, acorda, levante-se novamente, volte-se para mim. Sansão acostumou com a presença de Deus e não a percebeu quando Deus não estava mais com ele. Agia por si mesmo. E o maior perigo espiritual, meu irmão, não é cair, é você não perceber que caiu, é você não perceber que a sua vida deveria estar de uma outra forma, é não perceber que você está longe de Deus e para você está tudo bem, não orar mais, isso é normal, não ler mais a Bíblia, isso é normal, é vir para a igreja só para ver os irmãos, ou cantar um louvor, ou ver uma boa banda tocando. Como está a nossa saúde espiritual? Como está o nosso coração? Fugir do mal não é uma fraqueza. Fugir do mal é uma sabedoria espiritual. É o que vai te fazer você ficar longe daquilo que te leva para longe de Deus. A Bíblia manda nós fugirmos da prostituição, da idolatria, da avareza, e por aí vai, muitas outras coisas. Mas nós também temos um inimigo das nossas vidas, e o que a Bíblia diz é para que nós resistamos o diabo, e ele há de fugir de nós. Aquilo que nos leva a praticar o pecado. Muitas vezes nós temos dado brecha para que o inimigo das nossas vidas, ele ofereça coisas para nós e nós aceitemos. E aqui em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistam o diabo, e ele vai fugir de você. E resistir não é brigar com o diabo, não é gritar com ele, não é falar palavras ou você ficar numa luta espiritual com ele, não precisa dizer nada, é não ceder,
é só não concordar com o que Ele vem te oferecer. É só não aceitar aquilo que Ele está colocando na sua frente. Porque Ele não vem, isso já foi pregado aqui várias vezes, né? Ele não vem para você com rabo e com chifrinho e com tridente. Ele vem com aquilo que é bom aos olhos, aquilo que traz satisfação, aquilo que é bom para a nossa carne. E para nós resistirmos, nós temos que ficar firmes na nossa fé. Nós ficarmos firmes, submissos a Deus, protegidos dentro da sua palavra. E temos também o cuidado com o orgulho espiritual, meu irmão. 1 Coríntios 10, 12 nos diz assim: aquele, pois, que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ninguém vence pela própria força, como nós vimos Sansão. Ninguém vence por si só. Mas nós devemos andar em uma vida espiritual. Aquele que anda numa vida espiritual, ele não anda segundo a carne, mas ele anda segundo ao Espírito. Ele anda sujeito às coisas do Espírito. Gálatas 5,16 nos diz isso: andai em Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Jamais. Segundo princípio, nós devemos orar. E aí, pastor Cláudio também diz outras coisas, né? Sempre nos orientando aqui, quantos cultos de oração nós temos. E a verdade é que sem oração nós não temos vitória como cristãos. Eu não sei quanto tempo você gasta do seu dia falando com Deus. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ajoelhar-se e ficar 3 horas orando. Se você puder isso, seria maravilhoso. Você ia ver uma experiência diferente com você. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. É onde você estiver. E o que é oração, se não falar com Deus? O que é a oração, se não dizer a Deus o que tem aí dentro do seu coração? O que é oração, se não é querer saber aquilo que o Senhor tem para você, ou o que Ele quer de você? Sem oração não há força, não há vitória. Sem oração, meu irmão, não há como você seguir na sua caminhada cristã. Sem oração, um cristão cai. Paulo confessa em Romanos 7,19, dizendo o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E por que esse mal eu faço? Porque a nossa natureza é assim. Eu e você somos naturalmente inclinados a isso. Por isso nós devemos viver essa vida espiritual que Paulo também nos diz. Que a morte de Cristo, meu irmão, nós morramos, a nossa vida morra com a morte de Cristo, lá na cruz. E que nós vivamos a vida que Ele viveu, que Ele vive, que isso esteja no nosso coração. A carne é fraca, o inimigo é astuto, mas aquele Senhor que deu a vida por nós, Ele é maior do que tudo isso. Esse Senhor é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Não há aquilo que possa levar você para longe de Deus, a não ser que você queira. Se você entrega a sua vida de verdade nas mãos do Senhor, coloca o seu coração na mão dEle, a sua vida, todo o seu caminhar na mão dEle, é Ele quem vai conduzir a sua vida. Isso não tem como dar errado. É o Senhor que cuida de nós. É Ele quem sabe o melhor para mim, o melhor para você.
Sabe quando nós somos vitoriosos? Quando nós oramos como Jesus orou. Pai, não seja feita a minha vontade, não seja feita como eu quero, mas que a tua vontade seja a minha vontade. Seja feita a tua vontade em mim. Essa é onde começa a vontade de Deus operando em nós. A nossa vida começa a mudar, e é onde nós começamos a ter vitória na nossa vida cristã. E mesmo que nós tenhamos caído, mesmo que nós tenhamos pecado, assim como nós lemos aqui no Salmo 32, há uma esperança para nós. Há uma esperança para mim, há uma esperança para você. Há uma esperança porque o Senhor, se nós cairmos, há perdão. Se nós errarmos, há restauração para nós. Se nós tivermos um arrependimento sincero, o Senhor, Ele ouvirá a nossa voz e nos perdoará, nos restaurará e nos elevará para perto dEle novamente. Está escrito em Mateus 4:4, e veja que Jesus foi tentado lá no deserto também, mas Ele não cedeu. Então isso não é só na minha vida, na sua vida. O próprio Jesus passou por isso. Mas o mesmo Jesus, 100% homem, 100% Deus, Ele nos mostrou que é possível resistir a isso. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe como eu vou me alimentar com a palavra que sai da boca de Deus? Sabe como você vai ficar forte com a palavra que sai da boca de Deus? Sabe como nós vamos vencer em nossa vida? Com uma palavra de Deus. Quer vencer a tentação, meu irmão? Quer viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida que honra ao Senhor? Nós temos que vigiar, nós temos que orar. E a vigilância que vai proteger você, é a vigilância que vai te fazer ficar longe do pecado. É a oração que vai fortalecer a sua vida. E que nós possamos ser fortalecidos nessa noite. Que nós possamos ser alertados e despertados nessa noite, para viver uma vida diferente. Para viver uma vida completamente diferente daquela que vive o mundo, daquela que nos leva para longe de Deus. Que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo para nós. Vigie, fuja da tentação, ore e seja vitorioso no Senhor. Você é vitorioso. Quero orar com você. Pode ficar em pé, por favor? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Faça você a sua oração ao Senhor. Saiba que Deus, nesta noite, Ele está tratando de você como um filho, como uma filha. E o que Deus quer conosco é nos chamar novamente para Ele, é nos aproximar novamente dEle. Mesmo que eu e você tenhamos adormecido espiritualmente em algum momento, meu irmão, mesmo que em algum momento da nossa vida nós tenhamos se afastado dEle, ou esquecido de como era o nosso relacionamento com Ele, o que Ele quer hoje é nos despertar nessa noite. O que Ele quer hoje, meu irmão, é que você se lembre aonde você caiu e você levante novamente. É onde você parou de se relacionar com Ele e volte novamente. Veja que Sansão, ele tinha perdido as suas forças, o seu foco, mas o Senhor em um momento trouxe a ele pela última vez
Oh Senhor, Senhor, que a nossa vida nessa noite aqui ela seja diferente, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar com cada um de nós nessa noite aqui. Nesse instante, Pai, com o Teu Espírito, eu peço, Senhor, que o Senhor possa mover este coração que ora, Senhor, que se achega ao Senhor. Peço a Ti, Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa nos levar novamente, Pai, ao lugar em que nós devemos estar, Pai, aos Teus pés, querendo fazer a Tua vontade, querendo agradar ao Senhor. Que o nosso coração, Pai, seja transformado e toda a nossa vontade, Senhor, de fazer os desejos da nossa carne, Senhor, ela seja eliminado, Pai. Ensina-nos como é viver, Senhor, no Espírito. Ensina-nos, Senhor, como é viver uma vida em santificação, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, Senhor, trazer à nossa vida, ao nosso coração, o desejo, Senhor, de orar, que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade acima de tudo, Pai. Oh Deus, quebranta, Senhor, o nosso coração. Quebranta, Senhor, aquilo que há duro em dentro de nós, Senhor, e que não quer se curvar à Tua palavra, à Tua vontade, Pai. Ah, Senhor, esta é a Tua igreja, esses são Seus filhos. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa agir nos nossos corações. E que entendamos, Senhor, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E que nós nos rendamos ao Senhor, Pai. Que nós deixemos as práticas que nós temos feito, Senhor, que não agrada ao Senhor. Oh, Pai, liberta o meu irmão, Pai, dos vícios, Senhor, que ele tem tido. Liberta, Senhor, aquele que está aprisionado, Pai, e não consegue mais sair de uma vida de pecado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, que o Senhor possa revelar a ele, Senhor, e a ela, aquilo que não Te agrada, Senhor. Desperta, Pai, aquele que está dormindo ainda. O Senhor, e que não entende a Tua palavra, não entende aquilo que o Senhor está falando. Desperta, Senhor, os que dormem nesta noite, Pai, para que eles se voltem ao Senhor e tenham o desejo, Pai, de encontrar com o Senhor de novo, de começar tudo de novo, Pai, de começar um novo, Pai, amor contigo. Ah, Pai, transforma a nossa vida, o nosso coração. Nós oramos, Senhor, quebrantados e arrependidos, e assim como nos diz Salmo 32, Senhor, nós colocamos em Ti, diante de Ti, o nosso erro, o nosso pecado, como igreja, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, que o Senhor possa fazer nova todas as coisas nesse lugar, que as nossas vidas sejam entregues a Ti, Pai, como um altar, um sacrifício, Senhor. Transforma nessa noite, eu peço, que nessa noite possamos ver, Senhor, vidas sendo transformadas profundamente, Pai. Oh, Senhor, o Teu Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. E aquilo que eu peço para o Senhor, é isso que eu peço ao Senhor,
Que nesta noite o Seu Espírito Santo, Pai, possa transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.